Pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha do Instituto Federal de Farroupilha, tá? 2025, da banca, né, Fundatec. E aí nós temos a questão 24. Nós temos o seguinte: um bloco A de massa de 6 kg translada, né, ou seja, se movimenta, com velocidade inicial de 8 metros por segundo ao longo de uma trajetória retilínea e horizontal, percorrendo uma distância de 3,75 metros sobre uma superfície com coeficiente de atrito de 0,2. O bloco A então colide com o bloco B de massa de 2 kg, que estava inicialmente em repouso. Após a colisão, ambos os blocos se movem no mesmo sentido sobre uma superfície lisa sem atrito, com o bloco A adquirindo uma velocidade de 4 metros por segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nas informações apresentadas, analise. Né? Então, nós temos aí algumas alternativas aí a gente analisar. Alguns itens, né? 1, 2 e 3. A energia cinética dissipada durante a colisão é 18 joules. O trabalho da força de atrito sobre o bloco A equivale a 192. E o coeficiente de restituição da colisão é tal. Então, vamos por passos, né? Vamos tentar responder cada um desses itens, entendendo o que é a situação, né? Então, na nossa situação, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, não sei se eu coloco, vou colocar aqui em cima. Então, o nosso primeiro passo aqui é entender o que está acontecendo. No início da minha questão, está dizendo que um bloco A de massa 6 kg translada inicialmente com velocidade, né, inicial de 8 metros por segundo ao longo de uma trajetória retilínea. Então, observe que essa é a velocidade inicial do cara, tá? Ou seja, nosso corpo A. Então, nós temos aqui um corpo A, ó, um corpo A, que ele está iniciando aqui a sua trajetória, tá? E aqui vamos fazer a pista, né? Fazer o solo aqui, pelo qual ele vai transladar. E aí observe que ele já tem uma velocidade aqui inicial de 8 metros por segundo. Ou seja, e uma massa, né? Ele tem uma massa de 6 kg. Então, observe que no início da trajetória aqui, ele já tem uma energia cinética, né? Ou seja, no início da trajetória ele já tem uma energia cinética. E essa energia cinética vale quanto? Então, a energia cinética inicial dele, do corpo A, tá? Cheio de índice aqui, né? É o quê? É 1/2 de mv quadrado. E qual é a massa dele? Nós temos que a massa dele é 6 vezes a velocidade ao quadrado. Eu já vou botar direto, 8 vezes 8 é 64. Vou botar aqui 64, tá? De modo que nós teremos o seguinte, ó, portanto, a energia cinética inicial do corpo A é igual... eu vou fazer pela calculadora aqui, que fica mais fácil do que a gente tá batendo essas contas na cabeça. Então, nós vamos ter 6 vezes 64 dividido por 2, dá 192 joules. Então, nós temos 192 joules de energia cinética inicial. Então, toda a energia que nós temos no nosso sistema aqui é essa energia de 192 joules no início. Aí o corpo ele vai se movimentar, né? Por uma pista que tem, ele vai se movimentar, né? Numa trajetória retilínea, percorrendo 375 metros, ou perdão, 3,75 metros em uma superfície com coeficiente de atrito de 0,2, tá? Então, é essa informação que a gente vai pegar aqui agora, ó. Beleza. Durante esse trajeto, né, nós podemos calcular a energia que está sendo dissipada do nosso corpo. Ele tem 192 de energia cinética inicial, tá? E durante esse trajeto, nesse trajeto retilíneo, ele vai perder energia, né? Porque a força de atrito ela vai realizar trabalho sobre o meu corpo. Então, nosso segundo passo aqui é calcular o trabalho que está sendo realizado pela força de atrito. Então, o trabalho a gente sabe que é o produto interno aqui, né? Da força pelo deslocamento. Se a gente está levando em consideração aqui que a nossa força ela é paralela ao nosso deslocamento, né? De fato, né? Vai ser paralelo, porque o meu corpo vai estar vindo aqui, né? Se movimentando para cá, e a minha força de atrito
ou seja, o meu deslocamento é para cá, a minha força de atrito ela vai estar apontando aqui no sentido contrário a esse deslocamento, né? Formando um ângulo aqui, vão estar paralelo, né? Formando um ângulo de 180 graus. E é disso aqui, é desse ângulo de 180 graus que o nosso trabalho ele vai ser f de cosseno θ. Como o nosso cosseno é de 180 graus, nós vamos ter menos FD. Lembrando que essa força aqui, vou botar em outra cor, essa força é a força de atrito. Beleza, mas quem é a força de atrito, né? A gente conhece e sabemos, né, que a força de atrito, que a gente geralmente chama de FAT, né, é igual ao produto da normal vezes o nosso coeficiente, né, de atrito. Beleza. Ok, tudo bem. Só que quem é minha normal, né? Se a gente considerar aqui que o nosso bloco está em repouso no eixo Y, né? A gente observa que o peso do bloco ele se equilibra com a normal, de maneira que a normal, como está em equilíbrio aqui no eixo Y, é igual ao peso. Então nós podemos substituir aqui, ó, a força de atrito, ou perdão, a normal pelo peso do bloco vezes o nosso μ, né, que é o coeficiente de atrito. E que é o peso do bloco? É a massa dele vezes a gravidade. Então vai ficar massa vezes a gravidade vezes o μ. A massa é 6, a gravidade é 10 e o μ é 0,2. Isso daqui vai dar 6 vezes 10 dá 60, vezes 0,2 dá 12. Então, portanto, a nossa força de atrito é igual a 12 newtons. Tá? Beleza. Como a nossa força de atrito é igual a 12 newtons, agora a gente pode encontrar o trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho realizado pela FAT, que é a força de atrito, vai ser igual a 12 vezes o deslocamento, que é de 3... Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu apagar aqui. 3,75 metros. Então, 3,75 metros. Isso daqui vai dar 12 vezes 3,75, 45 joules. Então, essa daqui é o trabalho realizado pela nossa força de atrito, tá? Inclusive, no item 2 ele diz o seguinte: o trabalho da força de atrito sobre o bloco A equivale a 192 joules. E não, né? Na verdade, 192 joules é a nossa energia cinética inicial que nós temos no nosso problema. Então, essa daqui a gente já pode cortar. O item 2 ele já pode ser cortado aqui. Não está valendo para a gente. Aí ele pergunta no primeiro: a energia cinética dissipada durante a colisão equivale a 18 joules. Vê, gente, essa energia aqui não é energia dissipada, tá? Aliás, é uma energia dissipada, mas observe que ele pergunta durante a colisão, tá? Ou seja, está existindo uma colisão aqui, ó. O bloco A então colide com o bloco B de massa de 2 kg, que estava inicialmente em repouso, tá? Nós sabemos que nessa colisão aí tem que existir uma conservação do momento, né? Ou seja, tem que existir uma conservação do momento. Nós sabemos que o momento inicial ele tem que ser igual ao momento final. Mas para que a gente vai fazer isso? Porque vê o seguinte, ó, na questão ele diz qual é a velocidade que o meu bloco sai, o meu bloco A sai, ó. Ele diz que o bloco A adquire uma velocidade de 4 metros por segundo. Beleza. Eles saem no mesmo sentido, ó, ambos, após a colisão, se movem no mesmo sentido, beleza, ok, tá? Só que ele me dá a velocidade do bloco A, e eu já tenho a sua massa, né? Mas não me dá a velocidade do bloco B, sendo que eu tenho a massa dele aqui, ó. E isso vai servir para quê? Para que eu calcule, né, a minha energia cinética final após a colisão. Fazendo isso aí, eu vou poder comparar o que eu tenho após o bloco perder energia pela força de atrito e após a colisão. Então, eu vou poder calcular a minha energia cinética final, né, após a colisão, e poder calcular e poder comparar essa energia cinética final após a colisão e após a perca pela força de atrito com a que a gente tinha inicialmente de 192, certo? Então a gente vai estar podendo fazer essa continha aí, ok? Então, resumindo a ópera, o que é que a gente está fazendo aqui?
a gente vai utilizar essa conservação do momento para descobrir a velocidade do bloco B. A partir do momento que a gente encontrar a velocidade do bloco B, a gente vai calcular a energia cinética final do nosso sistema. Bloco A mais bloco B, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter o momento do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais momento do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Isso aqui é inicial, tá, gente? E tem que ser igual a massa, perdão, não é momento, tá? É a massa. Tem que ser igual a massa do corpo 1 final, vezes a velocidade do corpo 1 final, mais a massa do corpo 2 final, vezes a velocidade do corpo 2 final. Ok? Aí, ó, o corpo 2, que é o corpo B, né? Eu acho que eu deveria ter mudado esse índice, né? Botar A e B é melhor. Corpo A inicial, corpo A inicial. E é bom que eu modifico aqui o índice para a gente dar uma diferenciada. A final e a massa do corpo B final e B. Pronto, agora ficou melhor. Observa que o meu corpo B, inicialmente, ele está parado. Isso quer dizer que esse cara aqui vai a zero. Aí nós temos aqui a massa do corpo A, que é 6, vezes a velocidade que ele tem inicialmente, que é 8, né? Igual. Ou melhor, gente, a gente tem que calcular aqui, na verdade, com a massa que o corpo tem quando vai atingir o bloco, porque observa, ó, quando ele percorre 3,75 metros, né, ele vai, a força de atrito vai agir sobre o bloco, diminuindo a energia cinética dele. Se está diminuindo a energia cinética dele, essa velocidade aqui também vai diminuir. Então, vou botar aqui velocidade do corpo A antes da colisão. Vou botar um Azinho. O Azinho para representar antes da colisão, ok? Então, como é que a gente vai achar essa velocidade aqui? Então, vamos abrir um parênteses aqui. Como é que a gente vai achar essa velocidade? É simples, né? A gente já tem aqui quanto ele dissipa pela força de atrito. Então, a gente pode fazer energia cinética inicial do corpo A menos o trabalho realizado. Eu vou botar ED de energia dissipada é igual a 192 menos 45. De modo que a energia que nós temos, a energia cinética que nós temos do corpo A, e vou botar o Azinho de antes, para representar antes da colisão, tá? Vai ser 192 menos 45. 192 menos 45 dá 147 joules. 147 joules. Ok. O que é que eu posso fazer agora? Se eu já sei que energia cinética, eu vou pegar isso aqui, vou botar um pouco mais para baixo. Depois eu coloco isso aqui. Então, se eu já sei que energia cinética é igual a 1 meio de mv quadrado e que a energia cinética que o meu corpo tem antes de colidir, ou seja, no momento que ele vai colidir, ó, A e o B já estão aqui bem próximos, eles já vão colidir. Ele tem uma energia de 147 e uma massa de 6. Qual é a velocidade dele na colisão, né? Vou botar aqui, ó, velocidade Azinho quadrado. Então, ele vai ser o seguinte, 147 vezes 2, né, dividido por 6. Azinho quadrado é 147 vezes 2, né? Porque o 2 passa multiplicando e o 6 passa dividindo. E aí a gente vai ter o seguinte, vai ficar 147 vezes 2 dividido por 6 dá 49. E raiz de 49, eu vou botar, portanto, a nossa velocidade aqui. Nossa velocidade AA é igual a 7 metros por segundo. Então, essa daqui é a velocidade que meu corpo tem após perder aquela energia pela força de atrito e antes de colidir com o nosso bloco B.
Ok? Então é essa a velocidade. Agora a gente vai utilizar isso aonde? A gente vai utilizar isso na nossa conservação do momento aqui, ó. Agora o negócio vai dar certo. Por quê? Porque na colisão ali, antes de colidir, eu tenho minha massa, que é 6, vezes a velocidade do corpo, que é 7, tá? Igual. A massa do bloco A é 6 ainda, né? Vezes quem? A velocidade final. A velocidade final foi dada no problema, ó. Ele sai com 4 metros por segundo. Então, nós botamos aqui, ó, 4 metros por segundo, tá? Mais a massa do corpo B, que é 2, vezes a velocidade final de B, que eu vou descobrir. Fazendo as continhas aqui, ó, 6 vezes 7. Rapaz, eu tô ruim de multiplicação, viu? 6 vezes 7, 42. Então, nós temos aqui 42 menos o 6 vezes 4, né? Que dá 24. 24. 42 menos 24 dá 18. Né? Então, vou ter isso daqui, VB. De modo que 18 dividido por 2 vai dar VBF é igual a 9 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final do corpo. O que é que eu posso fazer agora? Calcular a energia cinética, né, final e comparar, e a gente já pode comparar logo com essa daqui, ó, gente, com a energia cinética antes da colisão. Então, vamos calcular a energia cinética após a colisão. Então, nosso passo 4 aqui é calcular a energia cinética após a colisão. Então, vai ser a energia cinética final de A mais a energia cinética final de B, tá? Ou seja, vai ser 1/2 de 6 vezes a nossa velocidade final do corpo foi 4, né? Então vai ficar 16 ao quadrado, ou 4 ao quadrado é 16, mais 1 sobre 2 vezes a massa, que é 2, vezes a nossa velocidade final ao quadrado de B, que é 9. 9 ao quadrado é 81. Ah, esse 2 corta com 2, fica fácil, né? 6 vezes 16 vai dar quanto? 96, 96 mais 81. Não, peraí, tá errado isso aqui. Ah, 6 vezes 16 dividido por 2 dá 48. 48 mais 81, agora tá certo, dá 129. Então, nossa energia cinética aqui final é 129 joules, tá? Beleza, então pega essa energia cinética total aqui final, que é 129 joules, e vamos fazer a diferença aqui com a energia cinética que nós tínhamos antes de colidir aqui do corpo A. Porque, observa que essa energia que nós temos aqui antes de colidir, que eu coloquei aqui, ó, não sei se vai ficar legal. Ah, não vai ficar legal não. Essa daqui, gente, ó, essa energia cinética que eu calculei é o que a gente tinha inicialmente, menos o que a gente perdeu pela força de atrito. Então, o meu bloco, ele chega, o meu bloco A, o meu corpo A, ele chega com essa energia antes de colidir com B. Ele está com essa energia. Após essa colisão, ele vai perder, né, mais. Quanto foi dissipado no total? Aí a gente pode fazer aqui, ó, energia dissipada, né, total dissipada, vai ser a energia que o bloco tinha, que o bloco A tinha antes da colisão, menos a energia cinética total final. Isso aqui vai dar 147 menos 129. 147 menos 129 dá 18. 18 joules. Então, 18 joules aqui é o que nós estávamos em busca aqui, né? Para responder a nossa alternativa. Droga, era para me ter feito os cálculos em branco, né? Com a caneta branca, eu fiz com a vermelha. Mas não tem problema não. Então, nós temos aqui que essa primeira alternativa, o primeiro item, né? Ele está ok. A energia cinética dissipada durante a colisão, né? Equivale a esses 18. Nota, né, que a gente calculou aqui, na verdade, a energia após a colisão. Mas vê que após a colisão, o meu bloco ele já está aqui numa superfície lisa sem atrito, né? E aí ele vai meio que permanecer com essa energia final que a gente calculou
para sempre, né, entre aspas, até o movimento cessar. Ok? Então, 18 joules foram dissipados aí durante a colisão. Vamos lá agora calcular o coeficiente de restituição aqui da colisão. Porque ele disse que é isso daqui, né? Aí nós vamos ver se realmente é esse valor que ele deu. E aí eu vou chamar o coeficiente de restituição de E, tá? E o que é esse coeficiente? Esse coeficiente, gente, ele é é uma razão, né, que nós temos da velocidade de afastamento e aproximação do meu corpo antes e após a colisão. Ou seja, antes e após a colisão, meu corpo A, antes, ele estava se aproximando do meu corpo B, né? E após a colisão, o meu corpo B e meu corpo A eles saem com velocidades diferentes. O meu corpo A ele sai com 4 metros por segundo e a gente calculou a velocidade do corpo B, que é 9. Ou seja, o corpo B ele se afasta, enquanto o corpo A ele se aproxima do corpo B. Então a gente vai fazer essa variação. A razão da variação inicial de afastamento e aproximação sobre a variação final de afastamento, ou melhor, ao contrário, a final, né, afastamento e aproximação sobre o inicial. Então, no final, nós tivemos o quê? Nós tivemos o nosso corpo B com 9 se afastando e o nosso corpo A com 4 se aproximando. E no início, nós tínhamos o corpo A se aproximando com 7 e o meu corpo B estava parado, né? 0. Isso quer dizer 9 menos 4 dá 5, tá? E 7 menos 0 dá 7. Então, esse é o nosso coeficiente aqui, ó, tá? Que não condiz com o que nós temos no item 3. Então, o item 3 também está errado. Alternativa correta, apenas 1, né? Alternativa A aqui. Ok? Então, essa foi mais uma questãozinha resolvida, gente. Deixe seu comentário, dá o like aí, compartilha com os amigos que estão também estudando para concurso, né? dessa banca, né? Da Fundatec. E é isso, gente. Valeu e até a próxima questão.